Vocês que eu tentei trocar várias vezes hoje. Tentei convencer o pastor a trocar comigo, ele não quis. Tentei convencer meu esposo, ele também não quis. E aí quando foi 4 horas da tarde eu falei, Deus, não vai ter jeito. Ou tu vai falar alguma coisa, eu vou chegar lá na frente e vou falar, Jesus te ama, amém, acabou a pregação. Mas pela misericórdia de Deus, Deus ele tem falado, amém? Eu vou estar pedindo à igreja para estar abrindo em Mateus capítulo 20. Amém? A minha versão está um pouquinho diferente daqui da televisão. Eu vou ler pela minha versão, mas vocês podem acompanhar aqui pela TV. Os trabalhadores da plantação de uvas. Jesus disse: o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, 1 moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com os outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vocês vão também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam 1 moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais. Porém, eles também receberam 1 moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: esses homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por 1 moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem, que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Por acaso, não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? Até aqui, amém? Podem se sentar. Podem se sentar glorificando a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Toma minha vida nas tuas mãos nessa noite, Pai, que possas me encher neste lugar, Pai, que eu só venha falar aquilo, Jesus, que seja proveniente do teu Santo Espírito, Senhor. Abra, Senhor, os ouvidos da igreja também para escutar a tua voz nessa noite, Pai, assim como eu escutei a tua voz desta tarde, Senhor. Que tu possas, Senhor, tirar, Senhor, tudo aquilo que impede a nossa atenção, Senhor, tudo aquilo, Pai, que queira atrapalhar o teu agir neste lugar, Senhor. De semelhante forma, toma aqueles que estão em casa ouvindo essa pregação, Pai, que tu possas alcançar todos eles, Jesus. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. O tema da mensagem de hoje é um tema um tanto impactante, né? Vocês sabem que eu gosto de um impacto. Eu não, Jesus, porque é isso. O tema é: o Deus abençoador ou o Deus injusto? Qual a sua visão de Deus hoje na sua vida atual? Todos nós passamos por dificuldades em nossas vidas. São inúmeras as coisas que afetam a nossa vida diariamente.
sejam elas provenientes de conta, sejam elas provenientes de relacionamento, sejam elas provenientes do trabalho. São diversas as questões e situações que conseguem afetar o nosso humor. E até aí tudo bem, todos nós somos humanos, todos nós estamos sujeitos a ter o nosso humor afetado. Porém, algumas situações elas são tão extremas que elas conseguem abalar uma coisa extremamente importante na vida do cristão, que é a nossa fé. Lá em Hebreus 11, 1, parafraseando, vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das que se esperam. Mas afinal de contas, quais as expectativas nós estamos criando frente à nossa percepção de Deus? Como assim? Eu crio as minhas expectativas e eu espero que Deus, o soberano, o meu gênio da lâmpada, realize as minhas expectativas. Será que é isso que lá em Hebreus quis dizer? Ou não? O que será que ele quis dizer quando ele fala que a fé ela é o firme fundamento das coisas que não se veem e da certeza das que se esperam? Será que tudo que eu espero vai acontecer? Será que todas as expectativas que eu criei frente a alguma coisa na minha vida vai acontecer porque eu criei que seria assim? Então, na parábola que a gente leu anteriormente, é uma parábola de Jesus. Jesus usava as parábolas para poder falar com as pessoas, né, para as pessoas poderem entender de uma forma um tanto mais didática o que ele queria repassar. E na parábola que a gente leu anteriormente, a gente consegue identificar de forma bem reduzida 3 personagens principais, tá? Eu consegui aí reduzir para 3. A gente tem o dono da plantação, né? O dono da plantação de uva, aquele que vai fazer o pagamento, aquele que tem o cash, tá pagando a galera. A gente tem o funcionário do início do dia, aquele que foi contratado com um contrato prévio já dizendo que ele receberia uma moeda de prata pelo que ele iria fazer ao longo do dia. E a gente tem o funcionário no final do dia, que até então tinha um contrato dizendo que ele ia receber o valor justo. A princípio a Bíblia não fala o valor que ele receberia, só falou que ele ia receber um valor justo. Para ele, até então, era uma incógnita quanto ele ia receber, porque só está escrito justo, né? E aí, mediante esses 3 personagens, vocês acham que a percepção em relação ao dono da vinha foi a mesma do funcionário do início do dia para o do final do dia? Será que o funcionário que foi contratado no início do dia teve a mesma opinião em relação ao dono da plantação que o funcionário que foi contratado no final do dia? Provavelmente não, né? Imagino que vocês tenham avaliado, né? E visto, não. Peraí, o funcionário do início do dia, o cara trabalhou lá o dia inteiro, recebeu uma moeda de prata. Aí o outro, que trabalhou uma horinha, recebeu também uma moeda de prata. Então, muito provavelmente, o funcionário que começou no início do dia pensou: pô, esse patrão aí foi injusto, né? O cara pagou a mesma coisa, eu trabalhei o triplo, sabe lá Deus quanto mais eu trabalhei, e ele recebeu a mesma coisa que eu. Então eu acredito, na minha concepção, na minha interpretação do texto, que o funcionário do início do dia talvez tenha tido uma percepção de um senhor, né, um chefe injusto, enquanto o funcionário do final do dia tenha tido uma percepção, ou seja, tenha tido uma impressão de um homem abençoador. Afinal de contas, ele nem trabalhou tanto assim e ganhou o salário cheio, né? Mas então, o que nós, igreja do Senhor, vocês que estão sentados aí, o que a gente tem a ver com isso? O que isso causa de impacto na minha vida? O que isso causa de reflexão na minha vida? Quando nós criamos expectativas acerca de determinadas situações, extremas ou não,
e elas não são atendidas, qual a nossa percepção de Deus? Deus é abençoador ou Deus é injusto? Quem é Deus? É o cara que me abençoa todas as vezes que eu crio uma expectativa, ou é o cara injusto? Deus é o cara que foi lá e eu joguei na Mega Sena e não ganhei. Injusto. Ah lá, o pobre, o rico que ganhou, o pobre continua pobre e o rico continua rico. Ah não, Deus é um cara abençoador. Por quê? Porque eu fui lá, joguei, ganhei, estou milionário, então estou super abençoado. E aí? Ah, quem é Deus? Eu vi ali fulano falando mal de mim, me maltratando. Por que Deus não foi lá e fez alguma coisa? Fulminou, botou para pegar fogo. Deus foi injusto. Ah não, eu fui a pessoa ali que ganhei um carro, então fui uma pessoa que fui abençoada. Deus é super abençoador. Qual a nossa percepção de Deus frente às situações das nossas vidas? Existe o Deus, na nossa percepção, o Deus abençoador, tá? A Bíblia vai ter diversos relatos de diversas histórias extraordinárias sobre as bênçãos de Deus sobre as pessoas. A gente tem Daniel na cova dos leões, a gente tem a abertura do Mar Vermelho, a gente tem no Novo Testamento também Jesus curando um monte de gente. Tudo isso a gente tem uma percepção de um Deus que abençoa, né? Se Deus está curando, se Deus está abrindo o Mar Vermelho, se Deus está fazendo milagres e maravilhas, Ele é um Deus abençoador. Lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, 19 e 20. Coloca aí para mim, Joãozinho, por favor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 19. Tudo certo aí, meus amigos? Depois, levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e voltando, foram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. De modo que Ana concebeu, e no tempo devido teve um filho, a qual chamou Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Acredito que todos aqui que estão na igreja hoje, estão na nave, conhecem a história de Ana, né? Ana, remembro, tá? Contextualizando. Ana foi aquela mulher que era esposa de Eucana e que não conseguia ter filhos, já estava casada com ele há um tempo. E aí ela foi no templo, começa a chorar desesperadamente. E aí um sacerdote vê e ele acha que ela está embriagada. E aí depois que ele percebe que não é bem isso, que ela vai lá e conversa com ele, explica a situação. Ele vai lá e fala para ela que vai em paz, que Deus te conceda o seu pedido. E aí um tempo depois, tá aí, bingo, Deus realiza o pedido dela, que era quem? Samuel, o filho que ela não podia ter. E aí, esse Deus é abençoador ou não é? Vamos lá. A mulher não podia ter filho, ela estava lá casada há um tempão, e aí ela vai lá, se ajoelha no templo, chora, fala com Deus. E o que Deus faz? Realiza o desejo dela. Qual o desejo dela? Ser mãe. É um Deus abençoador. Alguém acha diferente disso? Acredito que não. Acho que soaria até blasfêmia chegar aqui e falar: Deus não abençoa não. Como assim? Fala sério, filho dá trabalho pra caramba. Ela não sabia o que estava pedindo. Talvez alguém pense assim, né? Vai saber. Mas, contudo, era o que ela queria. E aí, seria então uma blasfêmia nossa pensar que Deus, nesse caso, foi injusto. Não, era uma mulher que precisava de um milagre e conseguiu o milagre. Então, Deus é um homem, né? Deus é um ser supremo abençoador. E ele foi abençoador em muitos momentos da Bíblia, e a gente consegue ter isso nitidamente, né? Quem fala o contrário, precisa ler a Bíblia um pouquinho mais. Contudo, a gente tem, em alguns momentos da nossa vida,
tem ou pode ter a percepção do Deus injusto. Olha a blasfêmia. Como assim o Deus injusto? Lembra lá da parábola que eu falei? Tem a percepção do funcionário do final do dia que achou que o cara fosse abençoador. E a percepção do início do dia que achou que o cara foi injusto. É impossível você me provar na Bíblia que Deus é injusto. Com certeza. Não dá para provar que Deus é injusto. Mas a gente pode ter um recorte de situações que, se a gente observar de forma reportada, a gente pode pensar que Deus, naquele momento, poderia ter sido injusto. Tá? Entendam, recorte. Então, se imagina, chega alguém pra você agora, te ligou no meio do culto, tá? Missionária Rose, vem aqui fora. Estão te ligando. Ó, Rose, sua casa pegou fogo, seus filhos morreram, você perdeu tudo. E aí? Mas a Rose estava na igreja, louvando aqui, ministrando. Good vibes. Como assim perdeu tudo do nada? Que Deus é esse que tira tudo? Joãozinho, abre para mim Jó, capítulo 1, versículo 13. Acredito que todos saibam a história que a gente está falando agora. Jó 1, capítulo 13 diz assim: certo dia, quando seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho em casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E deram sobre ele os sabeus e os tomaram. Mataram os moços ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei. Próximo. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse: os camelos, divididos em 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e mataram os moços ao fio da espada. Próximo. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho. E eis que, sobrevindo um grande vento de além do deserto, deu nos 4 cantos da casa, e ela caiu, e de sorte morreram. Até aí. Então aqui a gente está contextualizando a história de Jó. Mas quem é Jó? Jó é aquele cara legal, tá? Vamos contextualizar. Trazendo para os dias de hoje, Jó é o cara good vibes. Aquele cara que tá ali, não faz mal a ninguém, tá sempre de boa com todo mundo. É o cara que era bom e honesto. A Bíblia fala, ele era bom e honesto. E ele era temente a Deus. E mais que isso, ele procurava não fazer nada de errado. Então ele era bom, ele era honesto, temia a Deus e sempre estava tentando não fazer nada de errado. E de uma hora para outra o cara perdeu, tudo. Só sobrou a mulher até então, tá? E aí, uns dias depois, além de já ter perdido tudo, ele ainda ficou doente. Então vamos lá, o cara era bom, super good vibes, era uma pessoa do bem e perdeu tudo. Com esse recorte, vocês acham mesmo que Deus continua sendo abençoador que nem o Deus de Ana? E se fosse vocês? Perdi tudo, do nada, morreu todo mundo, perdi meu dinheiro, acabou. E eu era uma pessoa tão boa, estava ali na igreja fazendo a obra, pregando, não fazia mal a ninguém. E aí? Nesse recorte, a gente tem a impressão que Deus, ele foi injusto, né? É claro que eu não estou aqui para falar mal de Jó, claro que não, porque todo mundo já se comportou como Jó, acredito eu. Mas a gente tem aquela doce ilusão de que Jó ficava: Senhor, você levou tudo, mas amém, glória a Deus por isso. Senhor, eu continuo te amando.
Senhor, tu és maravilhoso, tremendo. Gente, Jó teve a fase dele de revolta, pasmem. O livro de Jó inteiro é basicamente Jó revoltado e frustrado. Se vocês têm dúvidas, eu recomendo que vocês leiam o livro de Jó. Porque basicamente o livro de Jó é de quase uma lamentações. Podia ser lamentações de Jó. Porque ele está lá frustrado. Por que ele está frustrado? Porque ele perdeu tudo. E aí ele começa a ser acusado, né, pelas pessoas que estavam próximas dele, de que ele devia ter feito uma coisa bem ruim para ter sido castigado assim. Porque não é possível um cara tão bom, do nada, perder tudo, ficar doente, só podia ser castigo de Deus. E aí alguns amigos próximos começam a questionar: cara, o que você fez? Pede perdão aí pra Deus, cara. Se conversa com ele aí, se conserta, porque alguma coisa de errado você fez. Deus não ia fazer um negócio desse se você não tivesse pecado. Deus não ia fazer um negócio desse se você não tivesse tudo errado. E Jó estava chateado, né? Lá em Jó 3,3, não precisa abrir não, vem dizendo, Jó falando: maldito o dia em que eu nasci. Jó 3,11 fala: por que eu não nasci morto? Por que eu tive que nascer? Jó 9,17, aí esse sim pode abrir, só para a igreja acompanhar, vem dizendo assim: Deus me esmaga como uma tempestade, e sem motivo aumenta as minhas feridas. Ele não me deixa respirar e enche de amargura a minha vida. 19,6 vai dizer assim: pois fiquem sabendo que Deus foi injusto comigo. Jó, aquele cara que a gente escuta várias pregações falando: glória a Deus, Deus me deu, Deus levou, louvado seja o nome do Senhor. O mesmo Jó que a gente escuta isso, foi o Jó que falou que Deus era injusto. O mesmo Jó que falou: Deus me deu, Deus levou, foi o Jó que falou: Deus, eu quero morrer, porque eu não nasci morto. Por quê? Como é que eu vou lá discutir com Deus? Deus sempre vai sair na frente. Esse era esse Jó. Jó também tinha esse lado. Quantas vezes nós somos o Jó? Talvez a gente não tenha perdido tudo. Talvez a gente tenha passado por uma situação difícil, uma situação inconstante, e que naquele momento a gente não conseguiu identificar a mão de Deus. Talvez a gente foi perseguido, humilhado, talvez a gente foi ferido, talvez a gente se enrolou na vida, enfim, talvez nós não tenhamos alcançado as expectativas que colocamos em determinados momentos no nosso gênio da lâmpada. Porque às vezes a gente age como se Deus fosse o gênio da lâmpada. E aí, muitas das vezes, a gente olha e fala: cara, super injusto isso. Olha ali, fulano tá nem na igreja, super próspero. Fulano tá nem na igreja, dá tudo certo na vida dele. Eu tô aqui, canso do ministério de louvor, sou filho do pastor, isso, aquilo, outro. E olha quantas coisas vão acontecer na minha vida. Eu tô aqui e faço e aconteço, e tô lá todo culto fielmente, oro, jejuo, vou pra monte, e olha quantas coisas ruins acontecem na minha vida. A gente é tipo um parâmetro aí de Jó, um irmão distante de Jó. E olha que Jó perdeu um monte de coisa, não querendo comparar, né? Mas é basicamente isso. Muitas das vezes, nós em algum momento das nossas vidas, nós nos comportamos como Jó. Nós temos a percepção que Jó teve de um Deus injusto, um Deus que virou as costas para mim, um Deus que não me abençoa, um Deus que não me enxerga, um Deus que me deixou órfão, um Deus que não está nem aí para mim. E quando eu coloco Deus nessa posição de que Ele abençoa outro e não me abençoa, por mais que a gente não use por vezes a palavra injusto, porque acredito que talvez soe na nossa consciência um tanto pesado, a gente pode usar outras palavras.
Poxa, lá, fulano tá se dando bem, eu aqui, né? Deus podia tanto fazer isso por mim, Ele não faz. Poxa vida, Deus podia realizar aquele meu sonho, mas Ele não quer, né? Caramba. Existem frases que a gente usa que a gente tá querendo dizer que Deus é injusto. A gente só não teve a coragem de falar: tu é injusto, hein, cara? Brincadeira. A gente não teve a coragem de talvez fazer o que Jó fez, de jogar aí e falar que Deus era injusto naquele contexto, naquele recorte. Mas às vezes a gente se comporta como se fosse assim. A gente fala, expõe, a gente pensa como se fosse assim. E o que eu preciso fazer então? O que acontece? Por que eu penso assim? Eu tenho um recorte de um Deus que é abençoador, o Deus de Ana. Mas eu tenho um recorte bíblico de um Deus aparentemente injusto. Um Deus que mata, um Deus que tira, um Deus que deixa doente. Mas Deus é Deus, para além das nossas percepções. As nossas percepções, elas mudam ao longo da vida. Ao longo da vida a gente vai crescendo e passa por diversas situações e a gente vai ter diversas percepções do mundo e de Deus também. Mas uma coisa não dá para mudar, não dá para esquecer, que é a soberania de Deus frente ao tempo. É claro que todos nós sabemos que Deus é soberano, criou os céus e a terra e tudo mais, mas Deus é soberano também em relação ao tempo. E quando eu falo tempo, eu falo o tempo da nossa vida, né? Deus é soberano sobre o nosso presente, sobre o nosso passado e sobre o nosso futuro. Deus, Ele tem a versão ampliada da nossa história. Ele sabe o início, Ele sabe o meio e Ele sabe o fim. Ele tem esse contexto. A gente vive recortes de lembranças do passado e recortes do que a gente vive no presente. Mas eu não tenho acesso ao recorte do futuro. Mas Deus tem. Deus tem acesso ao plano todo da minha vida. Tanto no tópico 1 do Deus abençoador, quanto no tópico 2 do Deus injusto, nós tivemos acesso a recortes da história. Recortes da história de Ana, uma mulher estéril que foi abençoada e teve um filho. E recortes da história de Jó, um homem bom e íntegro que perdeu tudo. Mas ambos são recortes. E quando eu falo de recortes, eu falo de uma perspectiva limitada. Eu estou vendo parte de uma história. Eu vi parte de uma história de Ana. Eu contei parte da história dela para vocês. Eu vi parte da história de Jó. Eu contei parte da história de Jó para vocês. Como assim? Ana, ela que foi a mulher abençoada, ela era casada com esse homem. Mas sabe que o recorte que eu fiz deixou de fora? Ele tinha outra esposa também. Era comum naquela época o homem se casar com mais de uma mulher. E ele tinha uma outra esposa que se chamava Penina e que já tinha filhos. E todo ano Penina humilhava Ana. Todo ano Penina perturbava a vida de Ana, porque ela podia ter filhos e ela tinha dado filhos para Eucana e Ana não. Ah, mas Eucana gosta mais de Ana. E aí? Ela não pode ter filho, eu posso. Então, irrelevante. Ele gostar mais dela, ele dá mais coisa para ela, porque quem tinha filho era Penina, não era Ana. Imagina o sofrimento que Ana passou. Talvez se eu fizesse no primeiro tópico o recorte desse momento da vida de Ana, talvez o pensamento de vocês quanto a um Deus abençoador mudaria. Por quê? Porque Ana estava sendo perseguida, humilhada, todo ano estava passando humilhação e tristeza. E cadê Deus? Silêncio. Nada mudou. Estava ali, ano após ano, humilhada, e ano após ano sem gerar. Se fosse esse o recorte apresentado,
talvez o Deus apresentado seria outro. Talvez o Deus deixaria de ser o Deus da percepção abençoador e seria o Deus da percepção injusto. Porque Penina, que era a mulher que humilhava, fazia, acontecia, não estava acontecendo nada com ela, porque ela já teve filho. Mas a Ana estava lá sendo humilhada e Deus não estava fazendo nada. O mínimo era fulminar a Penina. Mata ela então, Jesus, porque olha só, a mulher está me perturbando, está me humilhando, está me perseguindo. Mas não, o que Ana fez? Ana vai ao templo, Ana chora copiosamente. E aí a história lá da embriaguez é porque ela estava tão chateada, tão ferida, tão mal com tudo que ela estava passando, que ela não conseguia emitir som. Então ela estava chorando e ela não conseguia emitir som de palavra. Então quando o sacerdote vê aquilo, ele pensa que ela está bêbada, porque ela está ali só falando e não sai som nenhum. E aí ele vai lá e libera uma palavra de bênção sobre a vida dela. Se a gente fosse avaliar, isso falando de Ana, se a gente fosse avaliar o recorte do tópico 2, eu apresentei para vocês um Deus injusto, um Deus que tirou tudo de Jó, um Deus que foi lá, falou que o inimigo podia tocar, toca, pode fazer o que você quiser, que ele dá conta. E Jó não sabia disso até então. E aí Jó perde tudo que ele tinha, perde tudo que ele amava, Jó perde a saúde, e ainda assim ele fica lá revoltado com Deus, e a gente tem essa percepção de Deus injusto. Mas lá em Jó 42:12 diz que o Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira, e ele recebeu em dobro tudo o que havia perdido. Se eu começasse para vocês com essa parte, vocês iam falar: nossa, Deus é maravilhoso, glória a Deus, aleluia, olha só, já perdeu tudo e recebeu tudo em dobro, aleluia. E aí talvez a percepção de Deus injusto nunca nem passasse na cabeça de vocês, porque, pô, beleza, já perdeu tudo, mas no final, olha aí, tudo em dobro, o cara era super rico e tinha lá vários filhos, tudo que ele perdeu ele conquistou de novo. Nessa percepção, Jó teve contato com Deus abençoador. A partir desse recorte, o Deus de Jó não é mais aquele Deus tão injusto que parecia quando a gente falou sobre isso. Ele está mais para um Deus que abençoa, né? Um Deus que faz o milagre. Eu não sei qual o recorte da vida que você está vivenciando hoje. Eu não sei se quando você olha para a sua vida hoje, você está na fase de Deus injusto, que você não tem coragem de falar que é injusto, mas você pensa que é injusto, você só não coloca para fora porque acha que é blasfêmia. Mas quando a gente pensa, Deus sabe, né? Vocês sabem que Deus analisa os nossos pensamentos. Então se você já está insinuando que Deus é injusto, ele entendeu o recado, porque ele é a pessoa que entende a gente. Ou se você está na fase super próspera, aquela fase, quando eu falo de prosperidade, não estou falando de dinheiro, tá? Estou falando do geral. Você está naquele melhor momento da sua vida, nossa, Deus é maravilhoso, que Deus é abençoador, eu estou recheado de bênçãos, as bênçãos estão me perseguindo. Talvez você esteja nessa fase da sua vida. Ou não. Ou você pode estar na fase do Deus injusto. Porém, o que eu vim falar para vocês hoje é que, independente do recorte que você está vivendo hoje, se é um recorte de um Deus abençoador ou um recorte de um Deus injusto, o que vocês precisam lembrar é que a percepção atual ela não faz a história. A história, o recorte que você está vivendo hoje é um recorte limitado. A história ainda vai acontecer. A história ainda tem os seus 3 pontinhos. Hoje você vive baseado nas reticências. A sua história ainda está sendo escrita e você está vivendo essa história com Deus. Lá em 1 Coríntios 2:9 vem dizendo que o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Nem sempre as expectativas que a gente cria vão ser atendidas,
Afinal, a gente não tem um Deus gênio da lâmpada. Sinto muito te dizer isso. Muitas das vezes, nós vamos passar por situações humilhantes, por situações difíceis, por situações tristes, por N situações, sejam elas boas ou ruins. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando a gente escuta isso, acha que não vai faltar a bênção, né? Mas ele não especificou que nada faltará, o que não ia faltar. Ele só falou nada faltará. Que nada é esse? Não vai te faltar luta, não vai te faltar vitória, não vai te faltar bênção, mas também não vai te faltar perseguição. Não vai te faltar nada. Você vai ter o momento de viver cada um dos seus recortes, porque há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Mas cada recorte que você vive, ele te ensina de alguma forma. Cada recorte que você vive, ele te transforma em alguém melhor. Melhor para mim? Não. Melhor para Deus, porque fomos chamados para viver em comunhão com Ele. Melhor para as pessoas, porque os seus recortes vão ser testemunhos para as outras pessoas. Eu tenho certeza aqui que ninguém gosta de gerar testemunho, porque gerar testemunho dói. Mas testemunho é o que faz as outras pessoas olharem para você e confiarem. Afinal de contas, você já viveu aquilo que elas estão passando. Talvez o recorte que você esteja passando hoje vai ser um recorte que o seu irmãozinho vai estar passando amanhã. E você vai ter propriedade para falar para ele: olha, eu vivi isso. Então eu tenho propriedade para te dizer que é só um recorte. É só uma fase. A visão está limitada. Mas Deus, Ele tem a visão ampliada. Deus, Ele não é homem que imita, nem filho do homem para que se arrependa. Se a palavra de Deus me diz que eu vou viver tudo aquilo que eu não consigo nem imaginar, sem dúvidas, eu vou viver isso. Pode não ser o recorte de agora, pode não ser o recorte que eu estou vivendo hoje, mas vai acontecer. Por quê? Porque Deus falou. Pode ser que não seja como eu imaginei, mas faz-me, não vai ser como você imaginou, porque a Bíblia já te falou que não vai ser como você imaginou. A Bíblia já te diz, você não é nem capaz de imaginar o que Deus vai fazer, não é? Desencana, não vai ser como você pensou. Por quê? Porque o que o ouvido não ouviu, o que o olho não viu, é isso que Ele está preparando. Ele está preparando o que você não é capaz de ver, o que você não é capaz de ouvir, o que você não é capaz de imaginar. Mas para você viver isso, você vai ter que viver todos os recortes. Porque Ele não vai te botar para viver situações inimagináveis que você não dá conta. Ele não vai te botar para viver coisas na sua vida inimagináveis que você vai chegar lá e Ele não vai dar conta de fazer aquilo, de receber aquela bênção, de passar por aquele recorte, de ser perseguido por bênçãos. Ele está te preparando para chegar na situação inimaginável. Mas você vai ter que passar por ela. Não tem como fugir do recorte. João ia receber o dobro se ele não tivesse perdido primeiro. Ana não ia ser considerada, Samuel não ia ser considerado um milagre na vida de Ana se Ana pudesse gerar desde sempre. A gente só considera que é um milagre quando é impossível. Se não fosse impossível, não era milagre. Se é uma coisa comum que qualquer um pode fazer, não é milagre. Se é uma coisa que qualquer um passa, não é testemunho. Testemunho dói. Gerar testemunho dói. Existem recortes na nossa vida que vão doer. E não tem como fugir. Mas existem coisas inimagináveis projetadas para a nossa vida. Existem coisas inimagináveis chegando. Já está escrito. Já está lá, separado. A gente só precisa ter acesso a elas. Mas não vai ser pegando o elevador. Vai ser subindo o degrau. Não é pegando o elevador, é subindo o degrau do crescimento, o degrau do conhecimento, o degrau da palavra, o degrau da experiência. Não dá para querer viver o que o irmão viveu, porque a experiência tem que ser minha. Eu não posso pegar o elevador pela experiência que meu pai pastor tem. Eu vou precisar fazer as minhas experiências. Não tem elevador, gente. Não tem elevador para o céu. É degrauzinho, degrauzinho por degrauzinho, com Jesus te dando a mão. Então vai ter um degrau que vai ser mais alto que o outro. Acredito eu que a tendência é os degraus aumentarem cada vez mais de tamanho. Mas você está sendo preparado para subir degraus cada vez maiores.
para chegar no inimaginável de Deus para a sua vida. Podem ficar de pé. Vou pedir para você colocar a mão no seu coração agora. E você vai entregar para Deus o recorte que você está vivendo. Vou pedir para o pastor Harrison se colocar aqui na frente. E você vai falar com Deus. Se é o recorte de Ana, o recorte do Deus abençoador, glória a Deus, que continue assim. E que você continue alcançando o inimaginável de Deus para a sua vida. Mas se é o recorte do Deus injusto, o recorte de Jó, que verdadeiramente você possa colocar esse recorte nas mãos de Deus essa noite. Ele não vai suspender o recorte para te agradar, mas ele pode te ajudar a passar por esse recorte. Ele pode te sinalizar: olha, eu te trouxe aqui para você saber que é só um recorte, é só uma fase, vai passar. É clichê falar isso, mas é a Bíblia que está falando. Jó perdeu tudo e recebeu tudo em dobro. Ana foi humilhada e recebeu o filho que ela queria. Talvez você não receba aquilo que você quer, mas você vai receber aquilo que Deus preparou para a sua vida. Pastor? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Pai amado, Deus querido, eu me uno aos meus irmãos nesse exato momento, cada um colocando diante de Ti o seu recorte. Cada um colocando diante de Ti, meu Deus, as suas percepções. Cada um colocando diante de Ti as suas lamentações ou os seus agradecimentos. Tu conheces, meu Deus, a vida, a caminhada de cada um que se encontra. E tenho certeza que essa palavra, ó Deus, que veio do coração, do Teu coração para os nossos corações, nos faz refletir, nos faz entender que a nossa vida verdadeiramente está nas Tuas mãos. E que tudo, Pai, seja o recorte que for, se faz necessário nós passarmos para o nosso crescimento. Deus amado, Deus querido, muito obrigado, porque a percepção que nós temos, que independente do recorte que estamos vivendo, Tu sempre está conosco, Tu jamais nos abandonou. Pai, então em nome de Jesus Cristo, toma os meus irmãos nas Tuas mãos, sendo cada um deles, abençoa o Senhor, para que em tudo o Teu nome seja glorificado, seja exaltado. Obrigado por essa mensagem desta noite. Obrigado, Deus, por aqueles que nos assistem, meu Pai, por todos os canais, seja Facebook, YouTube, ou aqueles que encontram nos seus lares, também ouvindo, ó Pai, esta mensagem. Aonde alcançar, meu Deus, a nossa voz, que elas sejam abençoadas, Pai. Agora, Deus, quero te colocar diante de Ti todos os nossos irmãos, sejam esses que estão presentes, ou aqueles que estão na sua casa, ou aqueles que estão por vir, que eles sejam alcançados com as Tuas bênçãos. Dai-nos, ó Pai, uma semana abençoada, a melhor semana das nossas vidas, Senhor. E que sejamos verdadeiramente a manifestação da Tua glória aonde nós passarmos, aonde nós colocarmos a planta dos pés e a palma das nossas mãos, sejam abençoados, vidas sejam alcançadas e as trevas sejam dissipadas, porque nós somos a luz deste mundo, o sal desta terra. Pai, muito obrigado por todos aqueles que entraram por essas portas. Abençoa cada um, em nome de Jesus Cristo. Levante suas mãos para os céus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de cada um de nós.
E que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja comigo, seja contigo, seja com cada um de nós. Vão em paz, levando a sua bênção. Porque eu faço parte uma grande família, com muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Vão em paz, queridos. Que Deus abençoe. Até quarta-feira. Beijo no coração.